Aproveitar uma reportagem que foi feita ontem. A primeira vez que eu assisti a essa reportagem foi ontem no Gazeta e Manchete, mas nós vamos reprisá-la hoje, porque o que ela enfoca, ela trata de um assunto que é um dos principais gargalos da gestão pública aqui na cidade de Rio Branco, material feito pelo Adailson Oliveira e pelo Jair Alves. O prefeito quis ouvir da direção do Saerb como estão os preparativos para receber o serviço de abastecimento de água de Rio Branco. No último acordo com o governo, ficou definida a data de 1º de janeiro do ano que vem para que o DEPASA faça o que se chama de reversão. A prefeitura passa a assumir toda a responsabilidade de levar água às casas e comércios da cidade. A direção do Saerb foi clara com o prefeito durante a reunião: tudo depende de recursos. Atualmente, o DEPASA, que gerencia o sistema, nem conhece onde passa toda a rede. Em muitos bairros, raramente a água chega. Sem conseguir oferecer um serviço de qualidade, o DEPASA não cobra pela água que manda. E onde tem hidrômetro, apenas a metade dos consumidores paga a conta. E, em muitos casos, é apenas um valor simbólico. As bombas e a rede em geral são antigas. Se o DEPASA aumentar a vazão, corre-se o risco de estourar os canos. E olha que não faltam vazamentos e furto de água. A atual diretora do Saerb disse que se assustou quando começou o levantamento e viu que o sistema estava quase falido. Realmente a gente fica preocupado, porque a gente tem um comprometimento com a sociedade, né? Eu espero conseguir contribuir para elevar a qualidade dos serviços e o abastecimento de água, melhorar também o tratamento de esgoto, né? A ideia é que a gente melhore mesmo o que já tem, mas assim, é preciso ter muita paciência, porque assim, os investimentos são grandes e tudo é muito, são muitas intervenções que a gente vai ter que fazer ao mesmo tempo. O Saerb vai precisar de muito dinheiro para montar uma estrutura administrativa e técnica, além de novos equipamentos. O Saerb nem uma sede tem e ainda vai precisar contratar técnicos para manter o sistema funcionando. E ainda tem um risco de desabamento do local onde se faz a captação de água para a estação de tratamento 2, responsável por 70% do abastecimento da capital. Só para começar e fazer com que o sistema funcione, a Prefeitura de Rio Branco precisa de no mínimo 25 milhões de reais. O prefeito garante que tem esse dinheiro, vem economizando dos outros setores durante esses meses. Mas para fazer o sistema ficar totalmente funcionando como quer o consumidor, a Prefeitura precisa de muito mais recursos. E para isso, a Prefeitura já pensa em fazer um empréstimo bancário. O prefeito disse que os 25 milhões para os primeiros trabalhos do Saerb estão garantidos. A proposta é modernizar o sistema e para isso vai ter que captar dinheiro de empréstimo para melhorar o abastecimento e conseguir arrecadar mais. Hoje a gente pode dizer que está tudo muito difícil ali no sistema, que até abril, por exemplo, todo mundo lembra dos problemas que tinha. Foi feito um paliativo, né, e a coisa está andando. Só que também não tem estudos que possam provar que aquilo ali é possível ficar 2, 3, 4 anos funcionando. Então, o nosso grande medo é que o ano que vem, depois que termina o inverno, entra o verão, podemos ter problemas novamente naquele sistema ali. Então, tudo isso está sendo estudado, né? A Prefeitura está correndo atrás de recursos, exatamente para a gente evitar esses problemas. Mas eu acredito e tenho fé em Deus que até o final dos 4 anos a gente está com um problema de água resolvido aqui em Rio Branco. A Prefeitura já mudou a data da reversão 2 vezes. A primeira seria em outubro, passou para novembro e agora será em janeiro de 2022. Dessa vez o Saerb garante que vai assumir o serviço e que vai reduzir o número de reclamações. Olha, essa situação relacionada ao vai e vem da política de saneamento do governo para a prefeitura e vice-versa, se alguém tem mais curiosidade de saber a história disso, um acadêmico, um pesquisador que estuda a economia da região, professor Orlando Sabino, ele tem estudos específicos a respeito dessa situação. E eu conversei outro dia com ele, e se a memória não me falha, ele disse que esse vai e vem já aconteceu ao longo da história do Acre 5 vezes. 5 vezes. Então, é o que eu disse ontem num comentário que fiz, esse esforço aí que está sendo apresentado pelo prefeito Tião Bocalon é uma aposta na esperança. Nós, enquanto cidadãos,
temos que acreditar que isso vai ser possível de dar certo. Se alguma coisa servir de consolo, eu vou só lembrar duas situações. A primeira, o prefeito Tião Bocalon já deu declarações públicas de que não é nem um pouco simpático a tese da privatização do sistema de saneamento. E uma outra liderança que também já disse que, se depender do voto dele, isso não acontece, é Sérgio Petecão. Petecão disse que se sentiu traído em relação à privatização do sistema elétrico, né, do sistema elétrico. Ele votou a favor, mas se disse traído e não vai querer cometer o mesmo erro, a avaliação dele, no que se refere à política de saneamento. Por que eu estou falando isso? Porque em uma recente entrevista que foi feita aqui no programa, com o presidente do BNDES, o que se percebeu foi, presidente do BNDES, foi o que se percebeu? Se percebeu a intenção do banco em colocar dinheiro, conceder dinheiro, emprestar dinheiro para quem quer investir em saneamento aqui em Rio Branco, mas não para o poder público. A impressão que ficou é de que se trata de um esforço, um cenário que favorece o empréstimo para empresas privadas. Então, o cenário é um pouco esse. Agora, se Tião Bocalon, Sérgio Petecão, se vão ter condições e força política suficiente para poder convencer todos os demais que estão ao redor deles de que privatizando a política de saneamento não vai beneficiar a maioria das pessoas, isso aí já é um outro debate. Parte da iniciativa privada do Acre defende a privatização e, para espanto nosso, mesmo quem tem dificuldades de manter o orçamento da família com a atual situação, defende também a privatização do sistema. Mesmo muita gente da periferia defende a ideia de privatizar o sistema. Como que vai conseguir pagar? Não sei, porque já se reclama da conta de energia. Agora você imagina como é que isso vai ficar em relação à política de saneamento. É um debate que ainda vai ficar mais acalorado, vai ficar mais claro daqui por diante. O prefeito, claro, quer que a política de saneamento passe para a prefeitura novamente. Por quê? Porque vai ser uma possibilidade de ter mais recursos sobre a responsabilidade dele. Mais recursos, mais poder. Natural isso. Agora, a capacidade de administração desse sistema, aí é que a porca torce o rabo. O SAERB tem um quadro de funcionários muito reduzido, vai conseguir dar conta? Vai fazer concurso público? Com que estrutura? Se a prefeitura está quase com a corda no pescoço também, para alguns setores. O prefeito, como disse a reportagem, tem 25 milhões em caixa, mas não tem só isso para cuidar. O debate está aberto. Se você tiver alguma opinião a respeito, pode passar um WhatsApp aqui, a produção já colocou o telefone. Nós vamos fazer um intervalo agora e nós vamos voltar com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, dia 4, não é isso? Dia 4 de outubro. Foi a data anunciada pelo governo para o retorno às aulas. Vamos conversar com a professora, ver o que a classe trabalhadora em educação pensa a respeito desse retorno às aulas. Logo após o intervalo, Rosana Nascimento, aqui no Gazeta Entrevista.